CRB perde fora de casa e se complica na tabela da Série B. Asa está mais folgado, mas vai encarar o vice-líder da competição. E a segunda divisão? Dois times já largam na frente e estão de olho na elite do futebol alagoano. O TVA Esportes já está no ar. Olá, amigos do futebol, amigos do esporte, um grande abraço. Estamos juntos mais uma vez aqui na sua TV Educativa, Canal 3, para o nosso encontro semanal de esportes, o TVA Esportes, toda terça-feira, do meio-dia até as 13 horas, e a reprise acontece das 19 até as 20 horas. No programa de hoje, a gente recebe o ex-jogador e hoje técnico de futebol, Luciano Rosa, que está disputando o campeonato alagoano da segunda divisão. Recebemos também o blogueiro e também comentarista esportivo Marlon Araújo, que vai trazer detalhes, como é que ele está observando a participação de CRB e Asa no Campeonato Brasileiro da Série B. E sem perder tempo, a gente vai dar uma olhadinha nos gols dos nossos clubes na última rodada. O Asa que venceu o Guaratinguetá em Arapiraca na terça-feira e o CRB que perdeu no sábado para o Avaí. Já na tela, os gols, tá aí, olha só. O primeiro gol do Asa, o gol de falta, a pancada aí do Chiquinho. E o Asa abria o marcador diante do Guaratinguetá, time que briga para fugir da zona de rebaixamento. Aí mais um gol do Asa, desta vez Didira, xodó da galera alvinegra, recebeu ali o toque do Lúcio Maranhão de cabeça e o Didira chegou fazendo 2-0 para o Asa. A partir daí o jogo já estava bem tranquilo, o time do Asa consolidando aí os 6 pontos que eram trabalhados nos 2 jogos que o Asa fez dentro de casa. E aí o time do Guaratinguetá com Igor diminuiu o placar, fazendo 2-1, bate-rebate dentro da área, olha só a falta, e o zagueirão Igor conseguiu ali diminuir, já no finalzinho esse gol, dando esperanças ao time do Guará. Mas o Asa foi lá e marcou o terceiro. Lúcio Maranhão, uma arrancada belíssima, saiu partindo, levando, driblou o goleiro e foi derrubado. Sem perder tempo, o juiz marcou o pênalti e ainda aplicou o cartão amarelo no goleirão da equipe do Guaratinguetá. Tá aí o Lúcio Maranhão mais uma vez no lance. Daqui a pouco nossos convidados vão dar a sua opinião se foi pênalti ou não. Olha só, o Lúcio partiu, caiu e na cobrança ele deixou que o Chiquinho fosse lá. O Lúcio que poderia ter feito mais um gol, ter disparado aí na artilharia do Brasil, deixou para que o Chiquinho Baiano fosse lá e fizesse o gol terceiro do Asa. Pois é, e agora o CRB que jogou fora de casa, jogou lá no estádio da Ressacada e o CRB não conseguiu vencer o time, o Leão Catarinense. O CRB que vive um momento muito delicado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Estamos vendo ainda o gol do Asa e agora sim o gol de falta aí do Fred, zagueirão da equipe do Avaí, o único gol da partida. De longe aí, por cima da barreira, sem chances para o goleirão Anderson, mais uma vez, o Fred arriscando e fazendo o gol da vitória do Avaí. O Avaí que ainda está ali no meio da tabela, em uma situação que não sabe se consegue chegar, também não cai mais para a segunda divisão, vai tentar aí um último suspiro nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, Luciano, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. O que é que você achou desses resultados? Primeiro do Asa, venceu em casa, e o CRB que perdeu fora de casa. Primeiramente queria agradecer aqui a oportunidade por estar aqui. Como você falou, começando nessa carreira nova como treinador, eu não tenho que muito, como eu sempre passo para o meu jogador e para todos, eu ainda sou um aprendiz ainda. Então acho que agradeço a oportunidade de estar aqui. Acho que principalmente o Asa foi um grande resultado dentro da sua casa. O Asa vem fazendo o seu dever de casa. Tem um time qualificado. O treinador que chegou conseguiu levantar o time que teve uma queda com o Heriberto. E o time do CRB a gente torce para que ele saia dessa situação incômoda aí, porque todos nós torcemos tanto para que o Asa como o CRB se mantenham na Série B do Campeonato Brasileiro. Então fica na torcida do CRB aí, até porque tem até amigos lá.
e espero que ele consiga aí sair dessa situação difícil. E vão conseguir, se Deus quiser. Tá certo. Luciano Rosa, que jogou por grandes clubes do futebol alagoano e hoje comanda o Ipanema no Campeonato Alagoano da 2ª Divisão. Tá aí na fase semifinal, tentando exatamente essa vaga na elite. Marlon Araújo, você agora está como comentarista, vai trazer os seus comentários, trabalha hoje com os companheiros da Rádio Correio, tem também um blog muito acessado na internet, no portal Esporte Alagoano, do companheiro Alberto Oliveira. E o que você achou desse Asa, dentro de casa? Conseguiu fazer os 6 pontos, que era a proposta, né? Primeiro com o Avaí, depois o Guaratinguetá e o CRB, que não conseguiu vencer o Avaí. Obrigado pela presença, Marlon. Primeiramente, quero agradecer a todos que fazem o IZP, por esse momento, por esse espaço novo do esporte no nosso estado. Tá de parabéns. Parabenizar você, o Paulo, na produção. Primeiro, o Asa tem um padrão de jogo definido, tem um elenco que as substituições, as alterações, as ausências por cartões e contusões não tem sentido, não tem tido uma solução de continuidade na equipe. O Asa troca o Cal pelo Jorginho e o time mantém o mesmo padrão. Fez o dever de casa. O Asa deu uma respirada, mas não pode perder o foco. Ainda faltam alguns jogos para se, de vez, livrar o problema da zona do rebaixamento. O Asa, eu acho que está bem à frente. Para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás, o Asa estava quase 10 pontos do CRB. E manteve o dever de casa, trocou pouco, contratou as peças certas. E hoje o Asa vem fazendo o dever de casa, que é a principal diferença do Clube de Regatas Brasil. Que em casa, há muito tempo não ganha. Então, o CRB, o Roberval tem tentado. Para você ter uma ideia da diferença de quem tem um padrão de jogo definido, o Roberval a cada jogo tenta um sistema de jogo. Agora ele tentou um sistema de jogo diferente, com o Ednei, que jogava pelo lado direito, jogando pelo lado esquerdo, porque o Thiago Gomes, que era esse zagueiro que jogaria pelo lado esquerdo, não se encontra mais no CRB. Então, é trocar o pneu com o carro andando. Às vezes, a maioria das vezes não dá certo. Mas a torcida, nós que fazemos a imprensa esportiva, tem que torcer que esse jogo de hoje seja o jogo da vitória, o jogo que possa o CRB voltar a fazer o dever de casa. Tá certo. Aproveitando, a tabela já está aqui na tela, né? Os resultados da última rodada, que foi a 29ª, o Joinville empatou com o São Caetano 0-0, o Barueri venceu o Ipatinga 2-0, o Asa venceu o Guaratinguetá, como a gente viu, 3-1, o Guarani perdeu para o Bragantino, resultado ruim para o CRB, 2-1, o ABC perdeu para o Atlético Paranaense, resultado também que complica o ABC, 1-0, o América Mineiro perdeu para o Goiás, 2-1, o Ceará goleou o América de Natal 4-0, o Paraná venceu o então líder Vitória, que perdeu a liderança para o Criciúma, o Paraná venceu por 3-1 e o Criciúma venceu fora de casa o Boa Esporte por 4-0, o Criciúma tomando aí a liderança. O Avaí venceu o CRB no último jogo, no sábado à noite, por 1-0. A rodada cheia hoje, nesta terça-feira, 30ª rodada da Série B, Atlético Paranaense e Avaí, Goiás e Guarani, São Caetano e Ceará, Vitória e Asa no Barradão, América de Natal e Paraná. Esses 5 jogos começando às 19h30, às 7h30. Os jogos das 21h50, Bragantino e Barueri, Criciúma e ABC, Guaratinguetá e América Mineiro, CRB e Boa Esporte no Rei Pelé, Ipatinga e Joinville no Ipatingão. Vamos dar uma olhadinha agora na classificação, Paulo? Mostrar aí como é que está a primeira parte da tabela. O Criciúma tomou a liderança da equipe do Vitória com 61 pontos, Vitória com 60, são times que praticamente já garantiram o seu acesso, aí muito pouco provável que esses dois não estejam na Série A no ano que vem. O Goiás completa com 58 pontos e o São Caetano com 53, está ali na briga com o Atlético Paranaense, com o Joinville, o próprio Avaí deu uma encostada. Na outra parte da tabela estão os clubes alagoanos, o Asa em melhor situação, na 12ª colocação, com 37 pontos, e o CRB está ali na portinha da zona de rebaixamento, com 29 pontos. Por isso, a importância da rodada de hoje, o CRB, caso não consiga vencer o Boa Esporte e o Bragantino consiga vencer a equipe do Barueri, o Bragantino iria a 30 pontos e o CRB ficaria com 29. Há uma situação também de saldo de gols, caso o CRB perca e o Bragantino apenas consiga um empate, aí ficaria com 28 pontos, não dá certo, aí só mesmo uma vitória para que o Bragantino vá para acima do CRB. É o resultado, é a situação de momento do Campeonato Brasileiro da Série B.
Tem como existir uma reviravolta, Marlon, em relação ao CRB nessa posição na tabela? Uma posição muito incômoda, porque ele está a 2 pontos do seu clube abaixo e a 4 pontos do ABC, que está acima. Como é que pode resolver isso? Vencendo, fazendo o dever de casa. Não tem outra solução. O CRB é vencer ou vencer. Isso é bom e é ruim. Porque a pressão, o Luciano jogou, sabe como é isso. O jogador já entra que não pode errar, o medo de errar. Você não tem aquela confiança de fazer uma virada de jogo, de fazer uma jogada a mais. Mas eu acho que o torcedor é fundamental. O torcedor hoje vai ser o combustível final para que os jogadores façam a sua parte. O CRB precisa sim, precisa de uma vitória. É um adversário que a gente faz uma análise possível de ganhar, como todos são. Mas esse, por estar numa campanha intermediária, é um adversário de ganhar. É um adversário de resgatar, de voltar a vencer em casa. As equipes, quando jogam em casa, fazem o dever de casa, usam o mando de campo. Apesar do Rei Pelé ser um campo neutro, como muito fala, que é um tapete, é um campo que a torcida não fica tão próximo, é hora do CRB, já mostrou isso na Série C, quando precisava subir, lotou o Rei Pelé, incentivou, impulsionou o time. Então eu acho que é o dia de vencer hoje, porque aí a cada jogo é uma história. Mas só em voltar a vencer, que há muito tempo não acontece no estádio do Rei Pelé, já começa um novo caminho, não deixa o Bragantino aproximar tanto, ou passar, e já começa a colocar pressão no próximo clube, que é o ABC. Então, o que precisa é não deixar o ABC desgarrar, nem deixar o Bragantino chegar. E só resolve isso vencendo. O psicológico do atleta, Luciano, você também que esteve nas 4 linhas, realmente é fundamental nesse momento. O time praticamente é o mesmo. Algumas peças mudaram, alguns jogadores foram dispensados, outros chegaram, mas parece que o foco, a cabeça do atleta não está boa na hora de decidir, na hora de jogar. Como aconteceu agora nesse jogo do próprio CRB com o Avaí, o Ednei foi expulso, parece que por uma discussão lá. Realmente o psicológico influencia muito nessa hora delicada, decisiva? Com certeza, acho que psicológico do jogador, ele tem que estar sempre voltado para o melhor do futebol, o melhor que ele vai fazer dentro do campo. É claro que, como a gente fala, tem que estar bem tecnicamente, taticamente, mas psicologicamente também tem que estar bem também, fisicamente, para que consiga reverter esse quadro difícil. Então, acho que com união, com trabalho no dia a dia e fazendo aquilo que o professor Roberval está passando para ele, acho que, se Deus quiser, como fala até torcendo para o CRB, acho que tem condições aí, principalmente hoje, de reverter esse quadro já com essa vitória aí que nós estamos torcendo. Pelo que você viu, Marlon, desse jogo CRB e Avaí, realmente o CRB mostrou condições de reação? Como é que você avaliou o time do CRB psicologicamente atuando fora de casa? Olha, o primeiro tempo não. O primeiro tempo o CRB só se defendeu. O CRB praticamente não jogou. O CRB entrou com os 3 zagueiros, o Jusemar pela ala direita, colocou mais o Ronaldo, o Giovani, e os 2 volantes, Massinho e Roberto Lopes, apenas marcando, e o Denilson isolado na frente. Se não fosse o gol de bola parada, ele teria conseguido seu objetivo. E no intervalo, o Roberval já voltou falando que o CRB não jogou, o CRB só marcou. E aí, entre o início do segundo tempo até os 9 minutos, só foi CRB. O CRB adiantou sua marcação, jogou no campo do Avaí, surpreendeu logo no início com 2, 3 jogadas mais agudas, e aí veio a expulsão. Uma expulsão que, ao meu ver, irresponsável, uma expulsão que mostra essa questão psicológica. Foi a primeira vez que o CRB jogou pressionado com o resultado de um clube adverso, como o Bragantino vencendo. Então, isso pesa nessa hora. Uma expulsão por reclamação, por si só fala o erro. Então, eu espero que seja corrigido. Um jogador até que é regular, o Ednei, um jogador que tem uma alma. Parece que em entrevista ele até falou que nunca tinha sido expulso na carreira. Exato, e foi agora. Mas errou feio. E a partir daí, como o CRB perdeu esse jogador, aí desandou. Aí o Roberval teve que mexer. O Roberval, para você ter ideia, o time perdendo de 1-0, teve que mexer com 2 laterais. E aí até questionei a não entrada do Paulo Vitor pela entrada do Jadilson. Porque o Paulo Vitor é um meia que tem uma dinâmica maior. Já que ele retirou o Giovani, eu esperava que o Paulo Vitor pudesse entrar no jogo. Bate bem na bola, é um jogador que precisa dar mais confiança a esse jogador. Não ter medo de colocar esse jogador. O jogador já deu provas que tem qualidade. Oscila, porque é normal de um jogador que não disputou tanto essa competição. Mas eu acho que essa questão vai ser corrigida. E, acima de tudo, o CRB tem time para jogar. Não só para marcar, mas para jogar, para fazer o time adversário correr para marcá-lo. Atuar fora de casa realmente é complicado, Luciano? O CRB
ficou um pouco acuado e se preocupa mais em marcar e não deixar o ímpeto do adversário que está em casa, que é a pressão da torcida, e realmente parte para cima logo no início, vai buscar o resultado da vitória do que o time visitante? Olha, eu particularmente esse jogo, porque eu estava muito focado lá no... Eu falo no contexto geral, assim, mas no em relação contexto ao time geral, que atua fora de casa, em uma competição grandiosa como essa. Antes mesmo da chegada do Roberval, eu tinha comentado isso assim fora, justamente que o CRB às vezes joga fora de casa, claro que você tem que ter suas precauções, né? Às vezes você pega um adversário mais qualificado, mas nós temos que, como até o Marlon falou antes, a gente não pode só jogar fora de casa, só se defender. Acho que nós temos que jogar dentro de casa, é claro que tem que ter as precauções perigosas do adversário, mas nós temos que também jogar, porque não adianta só se defender, entendeu? Então acho que, não falo por esse jogo, mas sim pelos jogos antes que eu vi, no contexto geral, esse jogo, depois que o Roberval chegou, eu não vi ainda o CRB jogar, mas como eu vi antes, o CRB estava se preocupando muito em marcar, e quando você marca demais, é claro que se o time atacar todas as vezes, uma hora ele vai acabar fazendo gol. Então o time do CRB, principalmente fora de casa, eu acho que tem que marcar, mas também tem que jogar, tocar a bola e atacar um pouco mais, e até, não digo botar o time para frente, mas botar um time como, assim, não aquele jogador mais de marcação, mas time que marca muito cansa mais? Time que corre mais, atrás da bola, cansa sim. Agora tem time que marca mais, roubando as bolas, é claro que ele roubou, com a posse de bola você vai cansar menos. Consegue fazer esse diferencial. Consegue fazer diferencial, porque você roubou a bola e está com a posse de bola. Agora, se você correr e marcar, é claro que você vai cansar mais. E o Asa, que venceu os 2 jogos dentro de casa, né, fez valer a situação até do ano passado, né, Marlon? Quando o Asa realmente tinha uma campanha assim espetacular, jogando no Guaraci da Mata Fonseca, fora de casa não estava com muito sucesso, mas conseguiu se manter praticamente na Série B do ano passado pelos resultados obtidos dentro de casa. E essa sequência boa agora de 6 pontos foi confirmada e o Asa agora está respirando mais tranquilo, né? O segredo do Asa é um sistema definido há muito tempo atrás. Acho que da época do Vica, o Asa joga com 3 zagueiros, o Asa joga com o Didira sendo o homem da armação. Você consegue escalar o time do Asa com Osmar, Veneno, Fabiano, Aldalho, Lucas, não há muita dúvida quando alguém está suspenso ou machucado, sabe que é um substituto você imediato. Já tem um padrão, você dentro do jogo, você tem um sistema 4-3-5-2, mas você transforma ele sem trocar as peças dentro do jogo. E o Alexandre faz muito isso, às vezes até criticado, porque ele é o segundo homem ofensivo, mas ele quando joga com uma equipe, como ele jogou contra o Guaratinguetá, que tinha 4 homens no meio campo, teoricamente ele fica com 3, fica com 1 a menos, o Alexandre vem compor e faz esse papel. Então o Asa, o padrão definido dele de jogo, e é o que o Luciano estava falando, quando você tem a posse de bola, você joga, aí é uma coisa, mas quando você tem a posse de bola, faz ligação direta e devolve para o adversário, você não está fazendo nada. E é isso que o CRB tem feito. O CRB até rouba, até desarma, mas na hora de tocar, de colocar no chão, de fazer jogar, ele faz ligação direta, aí a segunda bola é do adversário, e o adversário vem com ela. Então o CRB precisa mudar a sua postura, principalmente hoje, que vai enfrentar um adversário, tem que marcar em cima, tem que pressionar, a torcida jogar junto, eu tenho certeza que o resultado pode vir. Tá certo, pois é. É a opinião dos nossos especialistas aqui no nosso programa. A gente vai dar uma paradinha. No próximo bloco a gente continua falando de futebol da 2ª divisão do Alagoano. O Luciano está aqui, é técnico do Ipanema. O Marlon também vai dar a sua opinião em relação ao que está acontecendo. Quem são os clubes que vão participar do Alagoano da 1ª divisão em 2013. Daqui a pouquinho a gente volta já.